noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Meus caros amigos, hoje todas as pessoas podem testemunhar e provar a quantidade de erros, de pecados, de problemas que o nosso mundo está passando. Vejam, temos crises de valores, temos crises de princípios. Nós verificamos pessoas rebeldes e indisciplinadas obtendo sucesso na vida. Verificamos também que em muitos momentos o errado parece se tornar certo e o certo parece se tornar errado. O que está acontecendo? Se o tema da nossa noite hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens de 8 a 15, que vai tratar sobre as instruções dos Espíritos, especificando principalmente a lei do amor, o egoísmo, a fé e a caridade para com os criminosos. Se o nosso mundo hoje está passando por essa quantidade de tormentos, será que existe a lei do amor? Será que o amor realmente é uma lei que nós temos que seguir com toda dignidade, com toda obediência? Afinal de contas, o que é o amor? Quem pode nos responder o que é o amor? A primeira resposta, mais clara e mais perfeita, que nós conseguimos encontrar é no livro Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 13, que vai dizer precisamente a explicação do que é o amor. Diz aqui, no capítulo 13, o amor é paciente. Então, todas as pessoas que amam precisam de ter paciência. O amor é benigno. Todas as pessoas que amam precisam de ser benignas. O amor não arde em ciúmes. Então, vejam, para amar, nós não podemos ter ciúme. É a pessoa que não se ufana, que não se ensoberbece, que não se conduz inconvenientemente e, principalmente, que não defende os seus próprios interesses. Verificando esses detalhes, nós podemos concluir se nós temos amor, se nós amamos realmente. Diz este capítulo, no versículo 13, as 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Então, meus caríssimos, não há conclusão mais lógica do que afirmarmos que o amor é doação. O amor é o aperfeiçoamento moral. Para que nós estamos aqui no mundo? Para trocar afeto. A troca de afeto é a base fundamental da vida do ser humano. Nós, seres humanos, somos relativos. Nós somos porque Deus é. Deus é absoluto. Nós somos relativos. Então vamos ver, se nós somos relativos, qual que é exatamente a nossa prática do amor? Há uma confusão muito grande entre paixão e amor. Se nós somos relativos, o que é a paixão? Se nós somos relativos, o que é exatamente o amor? Paixão é quando nós olhamos nos outros ou nas coisas aquilo que eles têm para dar. Um jovem é apaixonado por uma linda moça, uma linda princesa. A paixão faz o que no seu pensamento e no seu coração? Verificar o que ela tem para dar para ele. Quem é apaixonado por algum local, digamos um local paradisíaco, um local muito bonito, se deixar de ser bonito, se deixar de ser atraente, a paixão acaba. Da mesma forma, essa moça algum dia vai deixar de ser tão bela quanto é hoje. Se acabou a beleza, acabou a paixão, então isso não é. Paixão é quando nós vemos nos outros aquilo que eles têm para nos dar. E amor é quando nós vemos em nós mesmos o que é que nós temos para dar para a humanidade. O amor não pode viver apenas subjetivamente. O amor não pode viver de braços cruzados. Quem ama tem de colocar o seu amor em prática. Repito que não há como amar de braços cruzados. Mãos que ajudam valem mais que declarações faladas. Os atos valem mais do que as palavras.
Se temos todas essas dúvidas e confusões a respeito do amor, nós estamos aprendendo a amar. Verbo aprender. E aí precisamos de fazer aqui uma explicação etimológica. Aprender. Todos os verbos que têm esse sufixo a é sinal que o radical do verbo está sendo plenamente colocado em execução. Vamos dar algum exemplo gramatical. Apedrejar é o ato de jogar pedra. Apedrejar. Jogou pedra mesmo. É uma prova de que a pedra foi jogada. Apedrejar. Arrazoar. O a, sufixo do verbo razão. Arrazoar. A razão, portanto, foi colocada em execução. Assinalar. O sufixo a do verbo sinal está dizendo realmente que o sinal foi colocado em vigor. E aí verificamos aprender. Então quer dizer que estamos prendendo, aprender. Estamos prendendo o amor dentro do nosso coração. Estamos prendendo o amor dentro do nosso pensamento. Portanto, meus caríssimos, estamos aprendendo a amar e precisamos urgentemente fazer com que este aprendizado, com que esta aprendizagem seja realmente colocada em execução. Pergunto para vocês, quem está participando deste nosso raciocínio? Aqui tem algum egoísta? Alguma pessoa é egoísta? O que é o egoísmo? Todos os problemas que nós temos com a nossa personalidade, as emoções que nós sentimos, citamos agora algumas, aqui do Coríntios 1, capítulo 13. O ciúme, a benignidade, a ufanidade, a pessoa soberba, ou ainda a pessoa que age pelos próprios interesses, principalmente que se exaspera, que não tem paciência. Olhe quantas emoções. Então, todas essas emoções que nós sentimos são estruturadas pelo nosso egoísmo. Quem sente um pouco dessas emoções, além de não estar amando, além de não amar, é sinal que tem egoísmo. Muitas outras emoções, além da agressão, do ódio, da estupidez, da inveja, da ganância, da ira, da raiva, ser vaidoso, ser rebelde, avarento, praticar muitas luxúrias. Isto é a prova do nosso egoísmo. O egoísmo que estrutura todas essas máscaras. Esta prática destas emoções estruturadas pelo nosso organismo estruturadas pelo nosso egoísmo, provam que o egoísmo é a fonte de todos os males da humanidade. Contraria a lei fundamental da vida. Quem é egoísta não ama. Quem é egoísta está inepto para a sabedoria. Está praticamente inepto para praticar a vida amorosa. Para o egoísta não há valor. Vejam, 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos seus primeiros artigos, diz que o ser humano é dotado de razão e consciência. Se nós estamos vivendo todos esses problemas, não praticamos o amor, colocamos em prática o nosso egoísmo, é sinal que nós não estamos obedecendo nem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nós somos dotados de razão e de consciência. A razão é quando o ser humano pensa e escolhe o que vai fazer. Entre duas opções, escolhe o que vai fazer. Está agindo com razão. Se escolhe o que está errado, é sinal que não está amando. É sinal que está colocando em prática apenas o seu egoísmo. Da mesma forma, a consciência, o conhecimento que tem sobre as coisas, o conhecimento que tem sobre teologia, o conhecimento e o domínio que tem sobre a vida, aí precisa de colocar em prática o que nós já nascemos conosco como uma ferramenta primordial para a vida, que é o nosso amor. Olha, egoísmo. Existe alguma forma de vencer o egoísmo? Existe alguma ferramenta, alguma arma que briga contra o egoísmo, que pode vencer o egoísmo? Sim. Tão fácil encontrar. A arma que vence o egoísmo é a fraternidade. A única forma de se vencer o egoísmo é a fraternidade. O que é ser fraterno? O que é fraternidade?
Fraternidade vem da palavra derivada do latim frater, que quer dizer irmão, mas não exatamente um irmão que tem o mesmo pai e a mesma mãe, mas é muito mais profundo. É uma descendência e uma origem muito mais profunda. E nós precisamos de tomar a palavra hindu, da Índia antiga, a palavra brater. Entre os hindus, brater quer dizer vindos de uma mesma fonte. Daí colocamos a fraternidade com essa interpretação, frater, vindos da mesma fonte. Qual fonte? A mesma mãe ou o mesmo pai? Ou o mesmo sol? A mesma terra? A mesma natureza? O mesmo Deus? Nós somos relativos, nós somos criaturas e todos nós, a humanidade inteirinha, tem a mesma origem e tem a mesma fonte da sua vida. Amor e egoísmo, fé e caridade. O que é a fé? Hoje o raciocínio está muito mais fácil de ser desenvolvido do que alguns séculos e alguns milênios atrás a respeito da fé. Que antes poucas pessoas tinham um pouco de conhecimento a respeito de intuição. A fé é a intuição com a plena certeza do que se faz. Mas aí eu volto lá no início do nosso raciocínio. No mundo tem muita fome? No mundo tem muita pobreza? Sim, tem muita fome, mas não é por falta de alimento. Tem muita pobreza, mas não é por falta de riqueza. Se tem muita fome no nosso mundo, é por falta de fraternidade. Sinal que nós somos egoístas, que nós não estamos distribuindo corretamente a alimentação que Deus nos concede aqui no globo terrestre. E se tem muita pobreza, por que isso acontece? Tem muita pobreza não só por falta de fraternidade, mas por falta de honestidade e por falta de justiça. Vejam como que é fácil interpretar. As causas da miséria física estão no plano espiritual. Nenhum ser humano é constituído por defeitos. Defeito também é uma palavra derivada do latim, defecto, que quer dizer um vazio, um vácuo, um vazio de virtude. Se está vazio, é sinal que não formou a personalidade. A personalidade é formada pelas virtudes, por aquilo que é concreto e que não deixa de existir. O que é vazio e que é vácuo, um dia será ocupado por aquilo que realmente procede e que faz parte da nossa vida humana. Quem que não tem defecto? Quem que não tem defeitos? Pelas vossas obras vos conhecereis. Mas que obras que nós podemos afirmar que um ser humano passa a ser conhecido? Obras de valores. Basta olhar na nossa história as pessoas que têm até hoje o seu nome lembrado nos meios educacionais e nos pensamentos de todas as pessoas, o que eles legaram para a posteridade. Repito que só se vencem os defeitos fortalecendo a fraternidade. Fraternidade é a nossa personalidade, nós somos fraternos e precisamos, ao usarmos aquilo de que somos dotados de razão e de consciência, colocarmos a fraternidade em vigor. Porque a fraternidade que é a harmonia, é a identidade, é um estado de espírito. Então, onde existe fome e existe miséria, existe pobreza, é falta de fraternidade. O estado de espírito é a causa de todos os males da humanidade. A treva que sempre deixa de avançar quando a luz se acende e as pessoas passam a praticar exatamente as grandes virtudes da nossa vida. Normalmente a nossa fraternidade está mais limitada aos nossos parentes consanguíneos. Vemos, e vocês também veem muitos exemplos, acontece alguma tragédia, as pessoas se machucam, outras pensam, puxa vida, graças a Deus não é um filho meu, graças a Deus não é alguém da minha família. Mas será que Deus quis isso? Que a sua família não fosse atingida por alguma calamidade? O que será que é? Que a nossa fraternidade está limitada aos nossos laços consanguíneos. E vamos retornar o raciocínio
de que a fraternidade é que todos nós somos irmãos. Devemos colocar em prática o nosso amor e a nossa caridade, a nossa fraternidade para com todas as pessoas. Aí pergunta, na página 134 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, se nós devemos ajudar os criminosos, se nós devemos praticar fraternidade com os criminosos. Diz aqui no livro: deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão dados desde que se arrependam, como também a vós mesmos pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Desde que se arrependam. Como que nós vamos saber se alguém que cometeu algum grande erro se arrependeu do erro que cometeu? Mas é a nossa função ajudar e sermos fraternos com todas as pessoas. Os criminosos, as pessoas que agem assim com tanto erro, eles estão ainda vivendo na primeira aliança. Peço a licença de fazer uma parte. Aliança, nós estamos nos referindo às 3 alianças que a humanidade já celebrou com a divindade. A primeira aliança, que começa com Abraão e se conclui com Moisés, é um período em que a humanidade está estruturada no seu instinto. Se está no instinto, prevalecem as suas sensações: fome, sede, frio, dor, cãibra ou qualquer outro mal físico. É um período de anomia, quer dizer que não há regras. Não matar, não praticar o adultério, não desejar a mulher do próximo, não roubar. Verificam, tudo é o negativo, a anomia. A segunda aliança, peço licença para vocês de explicar que estamos tratando desse assunto das 3 alianças de maneira muito resumida, mas é fundamental para a nossa compreensão. Segunda aliança é com Jesus, onde já começa a vigorar no meio da humanidade a razão, onde a sensação da primeira aliança é substituída pela emoção, onde a anomia é substituída pela heteronomia. Heteronomia, a regra, a lei que vem do lado de fora, das quais nós só temos que ter obediência. Vejam, ao comentarmos sobre a terceira aliança, vai ficar mais fácil interpretar. O que é a terceira aliança? Diz a Bíblia, Evangelho segundo São João, capítulo 16, exatamente o que é a terceira aliança. No capítulo 16, Jesus conversando com seus discípulos, eles perguntam: mas mestre, você vai partir? Você vai morrer? O que será de nós? O que será da humanidade? O que será do trabalho que você deixou aqui? Quando, com muita paciência, com muita calma e muita firmeza, Jesus lhes responde: em breve, quando vocês estiverem preparados, quer dizer, quando o seu espírito estiver mais evoluído, a sua consciência mais evoluída, o seu conhecimento mais aberto, vocês vão receber no mundo o Consolador. Quem é o Consolador, meus caros amigos? Que veio precisamente a partir do século XIX, senão o Espiritismo. Quando a humanidade vai deixar de praticar o instinto da primeira aliança, vai deixar de praticar apenas a razão da segunda aliança e vai colocar em vigor a intuição da terceira aliança. Quando os seres humanos suplantarão a sensação da primeira aliança, a emoção da segunda aliança e praticarão o sentimento. Cabe a pergunta: o que é sentimento? Qual é o único sentimento que existe no mundo? Respondam. A sua resposta, tenho certeza que foi correta. O único sentimento que existe no mundo é o amor. As outras emoções são derivadas deste sentimento. No lugar da anomia da primeira aliança, da heteronomia da segunda aliança, teremos a autonomia da terceira aliança. Autonomia, nós somos autônomos. Todos nós pensamos e decidimos como que nós vamos agir. Nós escolhemos como que nós vamos fazer. Vejam como que é fácil interpretar. Nós não estamos na terceira aliança. Nós já não sabemos definir o que é o amor, como falamos no início do nosso raciocínio. Nós já não estamos praticando os nossos atos de maneira autônoma,
de maneira que nós tenhamos liberdade de escolher? Nós estamos, portanto, vivendo com plenitude a terceira aliança. Falta, vamos dizer, algum trabalho mais preciso para que isto logre de êxito com mais rapidez. Caridade, perdoar desde que se arrependam, uma benevolência permanente. Olhem, os nossos atos que nós temos escolha sobre o que é que nós vamos fazer. Na Idade Antiga, Sócrates defendeu uma tese de que todos os nossos atos estão estruturados num tripé. 3 palavras: verdade, bondade e utilidade. Se em cada ato nosso faltar um desses 3 tripés, os outros 2 vão cair. Eles não se sustentam. Tudo tem que ser baseado na verdade, na bondade e na utilidade. Percebam que este raciocínio de Sócrates é totalmente individual. Então ele está na primeira aliança. No século XIX, Allan Kardec desenvolve um novo raciocínio, onde ele vai defender uma nova tese, dizendo que os nossos atos estão estruturados em um outro tripé, que é o trabalho, a solidariedade e a tolerância. Vejam a diferença do primeiro de Sócrates. O de Sócrates era individual, o de Allan Kardec é social. Trabalho, a pessoa trabalha a favor de alguém, a favor de alguma causa. Solidariedade, solidariedade está praticando algum ato com outra pessoa. E tolerância, olha que importância. Tolerância, você está aceitando o outro como ele é e não como você quer que ele seja. Portanto, é uma tese social. Trabalho, solidariedade e tolerância. E hoje, na terceira aliança, quando está vigorando o sentimento, o amor, e quando está vigorando a intuição, nós precisamos de evoluir a nossa compreensão a este respeito? Sim, precisamos evoluir. E trago aqui uma sugestão para os teólogos e os pensadores deste assunto analisarem e verificarem se nós podemos colocar isto aqui como uma substituição da bondade de Sócrates, da solidariedade de Allan Kardec, para a fraternidade nossa hoje. Qual que é o tripé que sustenta todas as nossas atividades? Estamos sugerindo a fraternidade, a liberdade e a fé. Fraternidade com liberdade, porque nós temos que agir de acordo com o nosso interesse e não mandados por outra pessoa. Se alguma força exterior obriga alguém a praticar a fraternidade, ela não está acontecendo com base espiritual, está acontecendo com base material. Deixou de ser fraternidade, passou a ser uma obrigação. Se a fraternidade está acontecendo sem a esperança de um bom resultado, vamos dizer, sem uma fé absoluta, a fraternidade também não está surtindo efeito, porque ela não está levando a vibração necessária, a energia necessária para que ela surta o efeito espiritual e não apenas o efeito material. Então, repito para vocês, vamos colocar nos nossos atos, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós pensamos na nossa vida. Estamos somando o individualismo de Sócrates com a tese social de Allan Kardec para a nossa tese espiritual de hoje. Fraternidade, liberdade e fé. No início, nós falamos sobre os muitos problemas que a nossa humanidade passa. Por que será que isso acontece? Tem alguma finalidade? Olhem como é interessante. Quanto maiores os erros, quanto maiores os pecados, mais forte Deus se torna. Será que isso é possível? Más ações mostram lições e ensinamentos. Tudo o que acontece no mundo serve para nós como lição e como ensinamento. Trago aqui para vocês um exemplo. Devemos salvar o malfeitor? O Zoológico de Brasília tem o nome de Zoológico Sargento Silvio Rolembá. No dia 30 de agosto de 1977, este sargento, sua esposa e, imagino, alguns filhos, estavam no Zoológico de Brasília, quando um menino de 13 anos, Adilson Florencio da Costa, caiu no vale e no poço onde estavam as ariranhas. As ariranhas iam devorar esse menino de 13 anos. O sargento Silvio, que prestava serviço
no Hospital das Forças Armadas, já abriu a porta do seu carro e ia sair correndo para socorrer o Adilson. Sua mulher segurou pela mão, falou: não vai não, não vai não. Ele falou: que é isso? Vou sim. E foi lá salvar o menino. Pulou lá no Poço das Ariranhas, tirou o menino de lá, mas ele não conseguiu sair em tempo. Ele levou exatamente 100 mordidas das ariranhas. Foi socorrido pelos guardas lá do Zoológico de Brasília, levado para o Hospital das Forças Armadas, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Vejam que ato de bravura, que ato de nobreza. A partir de então, o zoológico recebeu o nome do sargento Silvio Rolenbach, em homenagem a esse grande ato. Mas e o Adilson? Será que sabia o sargento que o menino de 13 anos reconheceria esse ato de bravura que ele prestou e passaria a ser uma pessoa íntegra, voltada para a caridade, para a fraternidade e para o amor ao próximo? Me desculpem lhes dizer, consultem os noticiários e que vocês vão verificar o que foi que aconteceu com o Adilson Florencio da Costa. Meus caríssimos, agradeço muito a atenção de vocês em participarem conosco deste raciocínio sobre o amor, a caridade, o egoísmo, a fé e a esperança e o amor para com os criminosos, trazendo aqui algumas reflexões. A consciência humana só se dá por contraste, o preto e o branco, mas nós temos autonomia, podemos escolher. Ter ou perder, também podemos escolher. As nossas relações são horizontais, quer dizer, são apenas relativas, quando estamos voltados apenas para a matéria que divide, ou as nossas relações são verticais, voltadas para o absoluto, para o espírito que não divide, mas que une e que fortalece a nossa fraternidade? O amor exige que cada ser humano, que cada pessoa queira se conhecer a sua inteligência. Inter elegere, de onde vem a palavra inteligência. Eleger aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que está dentro do nosso pensamento. Inter elegere. Vamos vencer as nossas emoções, controlar as nossas emoções com a nossa inteligência, através dos nossos estudos e através da nossa firmeza de fraternidade. Se devemos amar e temos que praticar a tolerância, e temos que praticar principalmente a fraternidade, que benefício que o amor traz para nós? O maior prêmio de quem ama é estar amando. Como que nós podemos fortalecer o nosso amor? Lendo, estudando. Da mesma forma que alimentos podem intoxicar, os maus alimentos podem intoxicar, as más leituras também podem intoxicar. A leitura é a grande ferramenta que nós temos para evoluir o nosso espírito, para melhorar a nossa prática espiritual com a fraternidade. A realização de cada um, a realização dos homens, está em ser aquilo para o qual foi criado. Toda verdade tem uma forma de ser provada. Encerro perguntando para vocês: querem dormir bem? Querem ter uma boa noite de sono? Querem ser fraternos? Deixe o egoísmo de lado. Não sejam egoístas. Jamais o egoísmo pode vencer a fraternidade. E sendo fraterno, nós vamos dormir o sono dos justos. Muito obrigado. Que Jesus nos acompanhe e esteja conosco.